Prosa do dia. E agora a gente vai prosear então com o engenheiro agrônomo, o Arley Silva, professor de agronomia pela Uniaselv, trazendo aqui as informações. A gente começou uma série, no mês de outubro e vamos dar continuidade com o professor. Infelizmente, semana passada ele não pôde estar aqui conosco, mas hoje está aqui trazendo então as informações sobre controle biológico e a gente vai falar hoje sobre condicionador de solo. Bom dia, professor. Bem-vindo mais uma vez ao Paracatu Rural. Bom dia, Francis. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Boa Vista. Quero mandar um abraço para os acadêmicos que estão nos ouvindo aqui agora, a nossa coordenadora que se faz presente aqui no estúdio, Vanusa, a nossa colaboradora também, a Ana. É isso mesmo. Professor, explica pra gente aí, para começar a nossa conversa, o que é condicionador de solo? Então, professor, condicionador de solo é o que você coloca no solo, que vai melhorar as características físico-químicas do solo. Então, quando a gente fala de características físico-químicas, estamos falando aí de estrutura, de fertilidade, se vai melhorar a questão da argila, da areia. Então, essas características elas são mudadas para dar condições favoráveis para a planta desenvolver. Tá. Bom, dependendo então do tipo de solo, a gente tem um condicionador diferente. Isso. Ou eu estou falando coisa errada aqui? A gente tem, por exemplo, igual na questão dos micro-organismos, que é o nosso enfoque, todos os micro-organismos que você colocar no solo, eles vão favorecer, vão dar condições para a planta desenvolver, então eles são considerados como condicionadores de solo. Certo. Um exemplo, e a gente tem os nematicidas, que nós já tivemos aí episódios anteriores, temos os tricodermas da vida aí, que são micro-organismos que vão combater os fungos, que vão proteger o sistema radicular da planta. Ele dá condição para a planta desenvolver, então eles são condicionadores de solo. Se comporta aí como solubilizadores de nutrientes, acelera a decomposição da matéria orgânica atrapalhada no solo. Então, todos esses micro-organismos que você faz a utilização, eles são considerados como condicionadores de solo. Entendi. Bom, então vamos começar aí. Os condicionadores de solo, os micro-organismos, eles são então adicionados ao solo para poder melhorar a qualidade físico-química, como o senhor falou, Eles podem ser usados então para reconstruir esse solo, que foi danificado por algum manejo inadequado, para poder tornar então o solo pobre mais utilizável, para poder manter então em perfeita condição. É isso, professor? Isso. Então, muitos condicionadores de solos, eles são projetados para melhorar a estrutura do solo de alguma forma, Com o passar do tempo, aí, os solos tendem a ficar compactados, o que é ruim para as plantas, principalmente para o sistema radicular, que é por onde a planta se alimenta, Então, eles também adicionam nutrientes, enriquecem o solo e permite que as plantas cresçam maiores e mais fortes. Então, os condicionadores de solo eles podem ser usados para melhorar a retenção de água em solos secos e ásperos e também para reter mais água, Tá. Vamos pegar um exemplo bem prático aqui, professor. O produtor rural tem ali uma pastagem degradada, o solo já está bem compactado. O que esse produtor rural precisa fazer então com esse solo, utilizando então os condicionadores de solo ali? Quais são, é claro que a gente tem que fazer a análise de solo para poder verificar tudo direitinho, mas começando por aí, quais são os procedimentos que o produtor rural precisa fazer para melhorar aquela pastagem dele? Olha, como você bem disse, o primeiro passo, é a gente procurar um profissional, um engenheiro agrônomo, tirar aí uma amostra de solo, encaminhar um laboratório de confiança, Diante de posse dessa análise de solo, ele vai poder tomar as melhores decisões, Geralmente as passagens degradadas, elas necessitam de uma calagem, uma gessagem posteriormente, e em seguida, ver qual que é a espécie de capim que ele vai colocar ali, qual que é a função de tudo. Então é o famoso depende na agronomia, E em seguida, ele vai optar aí pela fertilidade do solo, se vai ser a fertilidade através de adubação química, ou se vai usar micro-organismos para fazer essa melhoria da estrutura do solo. Então são uma série de fatores que devem ser levados em consideração, mas especificamente por pastagem, nós temos aí alguns micro-organismos que são interessantes, A gente tem as micorrizas, temos o azospirilo, temos também alguns
o Bacillus aryabhatae, né, que está sendo muito utilizado. Inclusive vai ser tema do nosso próximo episódio, né, essa parte de agilizar, amenizar, né, o estresse hídrico das culturas, né? Então são alguns micro-organismos que podem ajudar e dar condições melhores para essas culturas, que no caso específico é a pastagem. Entendi. Professor, se um produtor rural resolve, por exemplo, passar o seu gado que ele estava ali na sua propriedade de forma extensiva, passar ele para intensiva ou semi-intensiva e dedicar grande parte da sua pastagem para cultivo de grãos como, por exemplo, milho, soja e feijão. O trabalho que ele vai ter que fazer com esse solo vai ser diferente? Sim, né? A gente se tratando, quando a gente fala de micro-organismos que vão condicionar os solos, a gente tem que deixar bem claro que vale para qualquer cultura. Esses micro-organismos, eles valem para qualquer cultura. E no caso ele vai ter que fazer, né, uma dessecação bem feita, né, dessa passagem anteriormente que tinha, e pode fazer sim naturalmente o cultivo de soja e milho nesse local. E vai ser assim até melhor, porque ele já vai ter a matéria orgânica, né, que nada de vale assim se eu colocar um micro-organismo no solo se eu não tiver uma palhada no solo para ele se desenvolver, né? Então já vai ter, já a partir de um princípio que ele já vai ter um pontapé inicial que é a palhada no solo, né? Ele pode sim cultivar a soja, o milho tranquilamente. Bacana. Tem muito produtor rural, né, professor, utilizando hoje os micro-organismos com o tratamento de controle biológico de pragas, seja, por exemplo, com os insetos, por exemplo, uma joaninha, ou utilização dos micro-organismos diretamente no solo, né? Às vezes tem gente que tem até um laboratório na própria fazenda para poder fazer a produção, seja por meio líquido ou por meio sólido, não é isso, professor? Exatamente, Francis. Então hoje a gente tem aí já alguns produtores, né, que já fazem a produção do tricoderma, né, em sua própria fazenda, através da produção do meio sólido. Então quando a gente fala meio sólido e meio líquido, esse meio sólido seria a produção do tricoderma no arroz, né? Então faz toda a inoculação dele no arroz, ele vai crescer, esporular, e essa esporulação ela é peneirada e tirado esse pozinho, né, e faz a aplicação nas lavouras. Tem alguns que fazem... Por que esse pozinho fica verde, professor? Eu já vi esse processo já. Esse pozinho verde nada mais é que a estrutura reprodutiva do fungo, né? Então quando você pega aí que ele está esverdeado, né, aquilo ali é a estrutura reprodutiva dele, são os esporos, né? Isso acontece igual quando a gente tem um pão, uma laranja, por exemplo, que está em casa, ali que está com aquele mofo, que ele chama que bolou, aquela parte colorida ali, esverdeada, é a estrutura reprodutiva do fungo. Então, se está por fora ali, está contaminado, tá essa estrutura, quer dizer que todo o interior do alimento está contaminado, né? Então, alguns fazem essa aplicação já do tricoderma já direto no arroz, ou então vão peneirar essa parte dos esporos e faz a aplicação diluído na calda. Entendi. Tem os fungos e as bactérias que são utilizados então no solo, e o próprio solo também já tem. Às vezes ele é empobrecido desses fungos benéficos e dessas bactérias benéficas. E qual que é a importância então de manter esses micro-organismos no solo, professor? Só lembrando aí para o produtor que hoje o maior patrimônio, né, que eles têm é o solo. Então nunca se falou e fez tanto, né, para manter a qualidade e a saúde dos solos, né? Então, se a gente quiser uma produção aí interessante, a gente tem que cuidar da saúde do solo, né? E de que modo que a gente vai cuidar? A gente colocar aí matéria orgânica, né? Fazer as rotações de culturas, inserir no manejo aplicações de micro-organismos, que vão fazer esses benefícios também, né? E hoje isso é possível por meio de fungos e bactérias, né? Que vão decompor essa matéria orgânica no solo. Hoje, em se tratando de fungos e bactérias, esses micro-organismos representam aproximadamente 80% dos organismos vivos presentes no solo, que são responsáveis por aumentar a fertilidade, né, por ciclagem dos nutrientes. Então, quando a gente fala de ciclagem de nutrientes, o que seria isso? Se eu tenho matéria orgânica no solo, né, esse micro-organismo vai decompor e o nutriente que está nessa palhada, ele vai ser disponibilizado para a planta mais rápido, né? Por isso que a gente fala que ciclagem de nutrientes, ele vai acelerar esse processo de disponibilização do nutriente para a planta. Isso os fungos e as bactérias fazem muito bem.
Mais especificamente aí os fungos do gênero Tricoderma. A gente tem o nematicida também, o Pocônia, também, que faz isso muito bem, que se comporta como saprófitas. Quando a gente fala organismo saprófita, é porque ele decompõe a matéria orgânica e disponibiliza para a planta esses nutrientes. Então hoje a gente tem que preocupar muito com a saúde dos solos, A gente tem pesquisas aí que mostram que o diferencial dos maiores produtores hoje, está na saúde do solo, em se tratando de biota, de micro-organismo. Então os solos hoje que estão mais equilibrados aí, micro-organicamente falando, são os solos hoje que estão produzindo mais. Entendi. É muito importante a gente manter a saúde do solo, fazer um manejo correto do solo. O produtor rural, um pequeno produtor, ele tem ali na sua propriedade, por exemplo, diversos tipos de matéria orgânica. Por exemplo, ali o quintal próximo da casa tem as folhas das árvores que caem ali, todo dia ele varre e tal. Essas folhas ele pode fazer, por exemplo, uma compostagem, as vacas, tem ali o esterco, então ele pode curtir esse esterco para poder está espalhando isso aí, por exemplo, na própria pastagem ou ali na área onde ele vai fazer o plantio do milho para depois fazer a silagem. Tudo isso, galhos secos, restos de alimentos, tem que fazer um tratamento e depois pode ser utilizado aí na sua propriedade rural para servir de alimento para o solo, ou seja, alimento para os micro-organismos que estão ali, professor? Isso, quando a gente fala de preocupação com a saúde do solo, isso vale tanto para o pequeno, médio e grande produtor, Então, os grandes produtores hoje, que a gente considera agricultura patronal, eles fazem isso muito bem com a aplicação via suco, desses micro-organismos. A gente fala de inoculante, nematicidas, inseticidas, então eles fazem isso já durante o processo de plantio. Em se tratando do pequeno produtor, a gente também tem aí vários que podem fazer isso. Por exemplo, a gente tem, como você citou, as folhas secas que faz ali tira debaixo das árvores ali. Você pode fazer a compostagem. Eu posso colocar uma camada de folha, uma camada de esterco, uma camada de folhas, de restos de verduras, borra de café, casca de ovo, e vou fazendo essas camadas e vou molhando. Então, com o tempo que ele vai decompor, e eu vou ter um adubo ali de primeira qualidade. Quiser fazer um plantio de uma horta, quiser colocar no pé de uma fruteira, esse adubo vai ser muito bom. Essa compostagem, ela deve ser revirada ou ela vai ficar ali descansando, professor? Com o tempo é bom ela ser revirada, para ela diminuir ali o calor, e para você acompanhar também. Quando que eu vou saber que ela está no tempo certo como já está pronta, a gente consegue sentir um odor agradável desse composto. Tá. E quando ela está assim, um odor mais forte, significa que as bactérias estão em ação, e está muito quente. Se a gente colocar um vergalhão lá, a temperatura que chega até 75 graus. Então, dá queimadura aí de primeiro e segundo grau. Por isso que é importante eu estar sempre molhando para a gente controlar essa temperatura. Entendi. E aí a hora que ela já está pronta, ela vai estar com um odor agradável, uma cor quase que de terra, uma mais escura e também com a temperatura mais fria. Exatamente. Então, se a gente consegue, com a própria mão a gente pegar assim, você sentir que a temperatura tá menor e você consegue já utilizar isso em hortaliças, em frutíferas, é um adubo de grande fertilidade. Ou seja, vai estar fazendo o trabalho que a própria natureza faz, Por exemplo, se a pessoa tem ali uma área preservada, então ela vai perceber que o solo ali ele é muito rico, Qualquer planta, qualquer micro-organismo ali, ele prolifera mais rapidamente do que nas áreas que estão, por exemplo, a céu aberto, enfim, professor? Sim. E se tratando desses micro-organismos, vale ressaltar que eles são encontrados naturalmente nos nossos solos. Não há necessidade da gente estar adquirindo e colocando. É claro que, assim, uma cultura de grande escala, eu tenho que adquirir essas cepas de uma empresa idônea, uma empresa de confiança, para eu estar aplicando na minha lavoura. Mas se tratando do pequeno produtor, quando eu faço esse processo de compostagem aí, esses micro-organismos já vão estar presentes ali no solo. Naturalmente eles vão proliferar e vão fazer o processo da decomposição. Ok. E mesmo assim, mesmo o produtor fazendo isso aí periodicamente, talvez uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos,
procurar um agrônomo para ele poder pedir ali então a análise de solo, fazer e verificar o que está precisando, porque às vezes com pouco investimento que ele vai precisar fazer ali naquela região, na área do plantio do milho para silagem ou na própria pastagem, ele vai conseguir melhorar aquilo ali e ter ali um rendimento melhor, né, professor? Exatamente. Quando a gente fala de procurar um profissional, isso é importante. Eu mesmo tenho uma experiência de um produtor de maracujá. Ele deixou para procurar para fazer análise de solo depois de todo o processo já montado, né? Então fez a atividade inversa. E eu fui lá, fui fazer uma visita para ele e fizemos a análise do solo e a gente verificou que tinha necessidade de calagem e gessagem. Então, diante disso, foi feito, né? E a produção dele hoje é outra. Então, sempre que for fazer o processo de produção, fazer uma análise de solo, procurar um profissional da sua confiança, né, para você não ter prejuízos com o seu cultivo. Paracatu Rural, volta já. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Estamos ao vivo conversando com o professor Warley Silva, engenheiro agrônomo, professor da Uniaselv, está trazendo aqui pra gente informações a respeito de controle biológico, né, que basicamente é você dar uma ajuda para a natureza para poder ajudar aí a melhorar a sua pastagem, o seu cultivo de milho. E por falar em milho, tem uma praga que ataca muito o milho, principalmente, que é a cigarrinha, né? Mas tem pastagem também que é atacada com a cigarrinha. Conforme diz aqui a Fabiana, lá da Fazenda Olhos d'Água, professor, ela está perguntando aqui o que ela deve fazer com o pasto dela que está com essa cigarrinha. Qual que é o melhor procedimento, professor Warley? Bom, Fabiana, bom dia, né? Agradeço aí pela sua pergunta. O primeiro passo é você procurar um profissional, né? Um engenheiro agrônomo, né? Mas a gente já te adianta que algumas soluções que a gente tem visto hoje no mercado, a gente tem utilizado muito são 2 fungos, a Balvéria e o metarrísio, para fazer o controle dessa cigarrinha das pastagens. E também você pode verificar, né, com um profissional sobre o azospirilo. O azospirilo para pastagem também vai muito bem, tá bom? Como que aplica esses fungos aí, professor? Olha, esses fungos, ele já vem pronto, né? E você prepara a calda, você pode aplicar pelo pulverizador costal, né? E se for pequenas áreas, né? Agora, se for grandes áreas, você tem que fazer através de um pulverizador, né? Aí lá na receita tem tudo direitinho, a medida que vai pôr. Tudo explicado. Então, diante da contratação e um profissional que for orientar ela, vai estar repassando isso na receita agronômica, todo o modo de aplicação, né? O uso dos EPIs corretamente, para ela não ter problemas. Bom, a gente já sabe que a utilização correta desses micro-organismos, né, para fazer um controle biológico, vai trazer diversos benefícios naturais, enfim, são vários eles. Eu gostaria que o senhor dissesse, então, professor, os principais benefícios, então, de usar os condicionadores de solo. Olha, a gente tem aí inúmeros fatores, né, inúmeros benefícios que podem ajudar nesses micro-organismos do solo, né, e um deles é a fertilidade. A fertilidade depende muito também da matéria orgânica, por isso é importante não só aplicar o micro-organismos, como também tratar da questão da matéria orgânica do solo, pois ela é uma fonte de nutrientes essenciais para o crescimento da planta. Então esses micro-organismos também reduzem a erosão, né, aumenta a capacidade de absorção da terra, aumenta a disponibilidade de matéria orgânica também na estrutura do solo, crescimento de número de micro-organismos também, que vai ajudar na decomposição dessa matéria orgânica, vai reduzir a densidade e aumentar a porosidade do solo, porque se esse micro-organismo ele dá condições para a planta se desenvolver, então a raiz ela vai se desenvolver melhor, vai aumentar ali o volume de raiz e por
consequência, vai aumentar aí a porosidade do solo, não vai ficar aquele solo muito adensado, muito compactado, né? E também vai levar a capacidade de retenção de água, né? Vai ficar bem estruturado esse solo. Professor, nem todo fungo, nem toda bactéria, nem todo micro-organismo que está ali no solo é benéfico, né? Não. Então, assim, a gente hoje tem também, além da análise de solo, né, da amostra de solo que a gente pode fazer, nós temos também análise microbiológica, né? Então, para o produtor fazer a aplicação de micro-organismos, é interessante, né, que o profissional que estiver orientando ele faça também essa análise microbiológica para ele ver quais são os micro-organismos maléficos que ele tem no solo, para ele utilizar já o controle certinho. Ok, ou seja, o equilíbrio também dessa microbiota do solo ali é muito importante, né? Exatamente. Então hoje, como a gente tem na fertilidade química e o equilíbrio dos micronutrientes, né, que a gente chama aí a lei do mínimo, a gente também é importante que a gente tenha o equilíbrio desses micro-organismos no solo. É lógico que assim, se a gente tiver uma quantidade maior de micro-organismos benéficos, a planta vai se beneficiar disso, né? Mas se for o contrário, já fica mais complicada a situação. Muito bem. Professor, e no geral, como é que a gente utiliza então os condicionadores de solo? Olha, hoje são utilizados via suco de plantio, né? A gente tem equipamentos que fazem essa aplicação. Então está cada vez mais deixando de fazer o tratamento de sementes, né, com esses micro-organismos, né? Porque acaba que vira uma cauda muito grande e acaba lavando a semente, né? Então, nos finalmente ali, a semente não vai estar protegida por nada. Então, está se fazendo a cauda química, né? E os biológicos, os micro-organismos, estão sendo aplicados via suco de plantio. Quando o produtor não tem o equipamento que faz a aplicação, já direto no suco, ele faz o famoso plante e aplique, né? Plantou, já vem com um pulverizador fazendo a aplicação desses micro-organismos. Mas o mais interessante é que se faça via suco de plantio, que o micro-organismo já vai ter o contato direto com a semente, né? E sendo o sistema radicular a primeira estrutura, né, radícula que aparece ali da planta, então à medida que vai aparecendo, o micro-organismo já vai colonizar aquela parte e já começa o sistema de proteção. Bacana. Professor, prosa boa, a gente vai se encontrar mais tarde também lá na faculdade, mas eu gostaria que o senhor deixasse aqui um abraço para os nossos ouvintes e internautas também. Sim, mas a gente vai estar junto lá na faculdade, né, na Uniaselv. Quero deixar aqui meu abraço a todos os ouvintes, né, os nossos acadêmicos que estão ouvindo, os meus familiares, a nossa coordenadora que se faz aqui presente, Vanusa, nossa secretária Ana, muito obrigado pela presença e até o próximo episódio, se Deus quiser. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? E agora um convite especial a você. Seja parceiro do Paracatu Rural. Tem 3 maneiras que você pode ser parceiro. Primeiro, você pode seguir as nossas redes sociais. Pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Nós estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter. Também estamos no Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e outros aplicativos de áudio. E ainda nosso site paracaturural.com. Acompanhe, se possível, todas elas. 2. Curta, comente, compartilhe, salve, marque os seus amigos, comente os nossos vídeos, os posts, os áudios. E em terceiro, se você puder, seja apoiador financeiro com qualquer valor via Pix. Ou ainda pode ser patrocinador, anunciando a sua empresa aqui no nosso site e nas nossas redes sociais. Nós precisamos de você para continuarmos trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro. Um grande abraço também para você que nos acompanha pelas mídias online, pela TV Milagro e pela Rádio Boa Vista FM. Seu Paracatu Rural fica por aqui, a gente deixa um grande abraço a você, muito obrigado.
Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Que Deus, que está acima de tudo e todos, te abençoe. Tchau, tchau. Para minha esposa, beijo, te amo, Paula. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.